Hoje, vamos embarcar numa viagem misteriosa para desvendar um dos enigmas geográficos mais fascinantes da Austrália. A história da montanha que simplesmente desapareceu dos mapas. Como é que um marco tão imponente pode sumir sem deixar vestígios? Fiquem comigo para descobrir. Imaginem só. Estamos no século XIX, uma era de exploração e mapeamento de terras desconhecidas. A Austrália, um continente vasto e selvagem, era um prato cheio para aventureiros e cartógrafos. Foi nesse cenário que, em 1839, o explorador polonês Paweł Edmund Strzelecki se aventurou pela região que hoje conhecemos como Gippsland, no estado de Vitória. Durante sua expedição, Strzelecki avistou uma montanha impressionante, que ele prontamente batizou de Mount Kosciuszko, em homenagem a um herói nacional polonês. Ele descreveu o pico em seus diários, registrou suas coordenadas e, orgulhoso, adicionou sua descoberta aos mapas da época. Por um tempo, o Monte Kosciuszko de Strzelecki era uma presença confirmada na cartografia australiana. Mas aqui é que a história começa a ficar estranha. Anos depois, outros exploradores, como Angus Macmillan, passaram pela mesma região. Eles mapearam a área, nomearam rios e montanhas, mas nada de Monte Kosciuszko. A montanha que Strzelecki jurava ter visto e nomeado parecia ter evaporado. Os mapas foram atualizados e, aos poucos, a montanha foi sendo apagada, como se nunca tivesse existido. O que teria acontecido? Será que a montanha desmoronou? Ou Strzelecki inventou tudo? Nenhuma dessas opções. A resposta, como muitas vezes acontece, é uma mistura de erro humano, terreno traiçoeiro e, talvez, um pouco de ego. Vamos analisar os fatos. Strzelecki era um explorador experiente, mas o interior da Austrália naquela época era um labirinto. A densa vegetação, a falta de pontos de referência claros e os instrumentos de navegação, que não eram tão precisos como os de hoje, tornavam o mapeamento uma tarefa hercúlea. É muito provável que Strzelecki tenha cometido um erro de cálculo. Ele estava convencido de que o pico que avistou era o mais alto da Austrália. Mais tarde, ele próprio escalou outro pico, bem mais a oeste, nas Snowy Mountains, e, acreditando ser o mais alto, transferiu o nome Mount Kosciuszko para essa nova montanha. Sim, é isso mesmo. O nome simplesmente mudou de lugar. Hoje, o Monte Kosciuszko, que todos conhecem, é, de fato, o ponto mais alto da Austrália continental. Mas não é a montanha original que Strzelecki batizou. Então, e a montanha original? A que desapareceu? Onde ela está? Bem, ela nunca desapareceu de verdade. Ela sempre esteve lá, firme e forte, só que com outro nome. Acredita-se que a montanha que Strzelecki viu pela primeira vez e chamou de Kosciuszko é, na verdade, o que hoje conhecemos como Mount Wellington. Mount Wellington fica exatamente na região de Gippsland, onde Strzelecki fez sua observação inicial. Suas características geográficas batem com as descrições do explorador. O que aconteceu foi uma grande confusão de identidade geográfica. Angus Macmillan, o outro explorador, provavelmente desconhecia o trabalho de Strzelecki ou simplesmente ignorou o nome polonês e rebatizou a montanha como Mount Wellington. Como o mapa de Macmillan se tornou mais popular e amplamente utilizado na região, o nome Wellington pegou e o Kosciuszko original caiu no esquecimento. É uma história incrível sobre como a história é escrita e, às vezes, reescrita. Mostra-nos que os mapas não são apenas representações passivas da realidade. Eles são documentos vivos, influenciados por quem os faz, pelas ferramentas disponíveis e até por rivalidades e erros. A montanha não se moveu,
mas a nossa percepção dela, sim. Pensem nas implicações disso. Quantos outros fantasmas geográficos existem por aí em mapas antigos? Nomes que foram dados e depois perdidos, locais que foram mal identificados e corrigidos mais tarde. É um lembrete fascinante de que a exploração não é apenas sobre descobrir novos lugares, mas também sobre entender e corrigir nossa própria compreensão do mundo. O caso da Montanha Desaparecida de Gippsland também nos ensina sobre a importância da precisão na ciência e na cartografia. Hoje, com satélites e GPS, um erro como o de Strzelecki seria quase impossível. Podemos mapear cada centímetro do nosso planeta com uma precisão milimétrica. Mas, no século XIX, cada linha desenhada no mapa era um ato de coragem, interpretação e, por vezes, um palpite bem intencionado. Strzelecki não era um charlatão. Ele era um homem de seu tempo, fazendo o melhor que podia com as ferramentas que tinha. Seu erro não diminui suas incríveis contribuições para a exploração da Austrália. Pelo contrário, torna sua história ainda mais humana e interessante. Ele viu uma montanha, deu-lhe um nome cheio de significado patriótico e, mesmo que tenha se enganado sobre sua localização exata e sua altitude, acabou por batizar, sem querer, o pico mais alto do continente. É quase poético, não acham? A montanha que hoje se chama Mount Wellington continua lá, majestosa, na região de Gippsland, testemunha silenciosa dessa confusão histórica. Quem sabe, talvez os espíritos dos antigos exploradores ainda debatam sobre qual nome ela deveria ter. E assim, o mistério da montanha que desapareceu do mapa está resolvido. Não foi um evento cataclísmico, nem uma ilusão. Foi apenas um capítulo fascinante na história da exploração. Um conto sobre nomes, mapas e a busca humana incessante por conhecer e registrar o nosso mundo. Da próxima vez que olharem para o mapa, lembrem-se que por trás de cada nome e de cada contorno pode haver uma história tão incrível quanto esta. Espero que tenham gostado de desvendar este enigma comigo. Histórias como esta mostram que o nosso mundo ainda está cheio de segredos e curiosidades. Mesmo nos lugares que pensamos conhecer tão bem, se você curtiu essa viagem pela história e geografia, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos que também amam um bom mistério e, claro, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!